aproveitar que você está de pé, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 1, salmo que eu gosto muito e Deus me presenteou com esse salmo nessa noite. Salmo de número 1, também no versículo de número 1 da palavra de Deus. Salmo de número 1, versículo 1. Hoje pela manhã nós tivemos momento de escola bíblica. Tivemos um momento abençoado por Deus. E pudemos estar já com alguns irmãos, né, na escola bíblica. E foi muito bom. Salmo de número 1, você encontrou? Onde está escrito assim, no primeiro versículo: bem-aventurado o varão ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem, fecha seus olhos por um instante. Eu sei que você já orou no início, eu sei que você já fez oração, abençoando os irmãos ofertantes nessa noite, mas eu gostaria que você apresentasse a sua vida agora diante do Senhor, tá bom, querido? Esse momento diante do Senhor. Às vezes nós oramos por tantas coisas e por tantas pessoas, mas nós não apresentamos muitas vezes as nossas próprias vidas diante do Senhor. Então eu peço que nessa hora você ore por você, tá bom, querido? Para que o Senhor possa realmente tratar, para que o Senhor possa realmente trabalhar das nossas vidas. A gente busca às vezes tantas coisas grandes, mas a maior coisa que Deus quer fazer é justamente aqui dentro de cada um de nós. Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Pai, nós te louvamos, Deus, por esse momento, Deus, de louvor que o Senhor tem preparado, para que nós, através de um momento, Senhor, de adoração, o Senhor pudesse refrigerar também o nosso coração. Colocamos, Pai, nessa hora, Deus, na qualidade de intercessor, Deus, a Tua igreja, os Teus filhos, esses, Deus, que saíram dos seus lares, Pai, para estar aqui, Deus, na Tua casa. Nós apresentamos, Pai, cada um deles, Deus, em nome de Jesus, ministrando, Deus, oh Deus, a Tua presença, Deus, juntamente com a Tua palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo possa encontrar um lugar onde, Deus, Ele possa levar, possa transmitir aquilo que vem do Senhor. Nessa hora nós mandamos embora todo o espírito contrário, tudo aquilo que vem porventura, Deus, tirar a atenção do Teu povo. Nós não aceitamos nessa noite, em nome de Jesus, todo espírito contrário ao do Senhor, nós não aceitamos, nós mandamos embora em nome de Jesus. E sobre este lugar esteja o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, oh Pai Santo, para que nós venhamos estar sendo abençoados mais ainda pela Tua presença, Deus, e para aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, amém e graças a Deus. Querido, por favor, se assente. Eu gosto muito do livro de Salmos e dá até para arriscar em dizer, né, que Salmos, juntamente com Provérbios, eu creio que é um dos trechos mais lidos da Bíblia, né? Quando alguém diz para outro, leia algo na Bíblia, lê o que é ler Salmos. E Salmos é interessante, Salmos são canções, né? E Provérbios também são conselhos de Deus para as nossas vidas. Mas aqui, querido, no primeiro salmo, o salmista fala a respeito da felicidade e também fala a respeito do castigo dos ímpios. Mas olhando para a felicidade que o salmista diz aqui através dessa canção do Salmo 1, nós entendemos, irmãos, que às vezes a gente diz assim: poxa, já li o Salmo 1, 500 vezes. Aí nós perguntamos assim: você leu o Salmo 1 500 vezes, você aprendeu o segredo da felicidade ou não? Não aprendi ainda. Poxa, vamos precisar então meditar um pouquinho mais na palavra, porque a palavra, muito mais que lida, ela precisa sair daquilo que está escrito e encontrar um lugar dentro do nosso coração. Esse é o objetivo da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor não é simplesmente escrito, mas é espírito e é vida, tá bom, querido? Então ele diz assim, olha só: bem-aventurado ou feliz a pessoa que não anda segundo ou conforme o conselho dos ímpios, daquelas pessoas que não têm Deus, daquelas pessoas que não têm o Senhor. E nós entendemos, irmãos, que o conselho é algo muito importante
para a vida de toda e qualquer pessoa, porque até mesmo os próprios reis da antiguidade, eles tinham seus conselheiros. Os conselheiros mais idosos, alguns anciãos, serviam de conselheiro dos reis, né? E para atitudes que eles iriam tomar, eles buscavam a Deus, claro, porém eles estavam ali com seus conselheiros constantes. Por exemplo, Salomão, mesmo sendo um garoto até então muito sábio, mas mesmo assim ele também tinha seus conselheiros. Isso era muito comum no reinado de Davi e de outros até mesmo. Mas ele diz assim: olha, feliz, bem-aventurado. Quantos aqui querem ser felizes? Quantos querem? Pastor, eu já sou feliz. Mas eu creio que o Senhor é aquele que sempre tem algo a mais para as nossas vidas. Eu creio que existem coisas que sempre podem melhorar para nós, né? Eu acredito nisso. Então ele diz assim: olha, feliz é o homem que não anda segundo conselhos paralelos. Por quê, pastor? Porque o melhor conselho que existe, irmãos, é o conselho de Deus. E isso começou a ser provado. Se eu falar aqui no Jardim do Éden, eu estou exagerando um pouco e perdendo um pouco de tempo, mas desde o céu, Deus já tinha um conselho para os seus seres, para as suas criaturas, a respeito do fato de eles serem abençoados quando eles estivessem lhe dando ouvido, dando crédito para a palavra. O primeiro ser, querido, que resolveu não dar o crédito para a palavra do Senhor, justamente se tornou um sujeito muito infeliz, e ele procura trazer infelicidade para todas as pessoas. Ele procura mostrar o caminho da infelicidade, totalmente oposto daquilo que o Senhor tem dito. E ele diz: olha, feliz aquele que não anda conforme o conselho de muitas pessoas. Que conselho nós estamos ouvindo? De que grupo de pessoas? Existem pessoas, irmãos, que para tomar conselho, vocês sabem onde elas vão? Isso aqui é exagero. Não é exagero não. Elas vão no Facebook. Você sabia disso, não? Que o Facebook é conselheiro? Então por que você fala isso? Simples. Você entra lá, irmãos, aparece escrito assim na barrinha de comentário: no que você está pensando? E o camarada lá, ele escreve no que ele está pensando. Logo aparece alguém para dar um conselho, para fazer algum comentário a respeito daquilo que a pessoa expôs ali, que realmente ela está pensando. Ou seja, para vir algum comentário a respeito daquilo que ela está pensando e ela tomar alguma atitude ou não. Você sabe o que é isso? De certa forma, são conselhos. Mas a Bíblia, querido, é um livro de conselhos, conselhos de bênção para as nossas vidas. Ou seja, então nós vamos ser abençoados a partir do momento que nós não dermos conselhos para as pessoas que não temem a Deus. A gente vai falar assim, vai perguntar assim: pastor, vai ter muitas pessoas que não temem a Deus e que não conhecem a Deus, e são pessoas sábias. Pode até ser, mas o princípio da sabedoria, querido, não é filosofia, né? Não são outros conhecimentos que se busca aí fora, mas o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, assim como está escrito na palavra de Deus. Como pode ser alguém tão sábio, querido, que não conhece a Jesus? Bom, já não vejo sabedoria nisso. Então ele diz assim: olha, se alguém quiser ser feliz, precisa tapar, fechar os ouvidos, principalmente para as pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com o Senhor. E sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Mas por outro lado, irmãos, quando nós procuramos nos aproximar de pessoas que são abençoadas, as nossas vidas também passam a ser abençoadas, querido, porque o ambiente cristão, ele contagia. Mas olha só: e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores, pessoas zombadoras, sabe, pessoas que zombam de tudo e de todos, e principalmente das coisas de Deus. Porque, irmãos, quando, por exemplo, nós zombamos, por exemplo, de uma pessoa que serve a Deus, de quem que nós estamos zombando, irmãos? Esse aqui está meio ruim, eu vou colocar esse aqui para ouvir. De quem, irmãos? De Deus, porque a pessoa é a imagem de Deus, não é isso? Então, por exemplo, quando alguém zomba de alguém que é de Deus, então para mim não serve como conselheiro, então para mim não serve para ser meu companheiro, pelo menos do dia a dia, né? Para que a gente não venha se corromper com aquilo que está nos acompanhando. E diz assim: olha, antes tem o seu prazer, fala assim comigo, o seu prazer na lei do Senhor. Eita nós!
Sabe o que é o prazer na lei do Senhor, irmãos? É ter alegria, irmãos, naquilo que Deus tem para as nossas vidas, alegria na palavra de Deus. Ai, pastor, mandou ler a Bíblia, eu vou ter que ler esse negócio de novo. Não, irmãos, é prazer. Você sabe por quê, irmãos? Eu estava lendo a respeito de um sujeito, de um irmão, chamado Onésimo. É uma carta de Filemão. E era um sujeito, irmãos, que assim causou danos ao seu senhor. Naquela época existiam escravos e enfim. Então Onésimo era escravo de Filemão, e ele causou danos ao seu senhor. Então foi preso, enfim. E Paulo conheceu esse camarada na prisão. E Paulo, quando fala a respeito de Onésimo, ele fala assim: eu gerei ele nas algemas, como quem diz, eu estava preso com ele, e fiz dele um discípulo. E Onésimo, irmãos, ele ali, sendo discípulo de Paulo, sendo discipulado por Paulo, Onésimo se converteu ao Senhor. Então algo aqui dentro de Onésimo mudou, sabe, irmãos? Assim como, por exemplo, toda pessoa que conhece o Senhor Jesus passa a conhecer, algo aqui dentro da pessoa muda, amém, querido? E algo dentro de Onésimo mudou. Mas Onésimo estava preso e tinha uma culpa contra ele. Então Paulo, ali na qualidade de intercessor, diz assim: olha, Filemão, porque Filemão era um cristão de uma das igrejas que estava ali na sua própria casa. Como por exemplo aqui nós começamos igreja na casa, também naquela época era assim. Então a casa de Filemão era ali a própria igreja. Então Paulo diz assim: olha, receba assim como você veio, receba ele de volta assim como você estivesse me recebendo, e não como escravo dessa vez, mas muito mais que isso, como irmão. E a carta de Paulo ali, querido, dirigida a Filemão, constrange tanto, irmãos, que é praticamente impossível Filemão não receber aquele que causou muitos danos a ele. Mas você sabe o que faz, querido, alguém ter a vida transformada, querido, dessa forma? Mesmo depois de ter levado uma vida de transgressor, mesmo depois de ter levado uma vida perversa, e ainda assim imaginar que existe uma direção melhor para a pessoa tomar. Você sabe o que causa isso, querido? O encontro com o Senhor Jesus. Todas as pessoas, querido, que têm um encontro com Jesus, irmãos, elas são impactadas, elas começam a entender, querido, que sempre existe uma direção melhor para a pessoa seguir, sempre existe uma direção melhor para que a pessoa possa caminhar. Assim aconteceu na vida de Onésimo. E ele diz assim: olha, porque Onésimo passou a ter prazer na lei do Senhor. E diz assim: olha, antes tem o seu prazer na lei ou na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os antigos, eles diziam assim, eu não sou tão antigo não, irmãos, é que eu conheci pessoas que eram antigas. Então, os antigos diziam assim: a cabeça vazia, ela é... O que é, irmãos? Cabeça vazia é o quê? Eu nem sabia que o diabo era mecânico, mano. Oficina do diabo. Tá. Que significa que o lugar onde ele trabalha, onde ele atua, né? Entendi. Mas olha só, olha que ditado estranho, né? Cabeça vazia, oficina. Então significa que a nossa mente não pode estar vazia, mas precisa estar ocupada com alguma coisa, certo? Ou seja, então antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, antes de eu receber um conselho de qualquer pessoa que não conheça a Deus, o meu prazer precisa estar na lei do Senhor, e nessa lei eu preciso meditar. Ou seja, a minha mente precisa estar voltada para a palavra de Deus, tá bom, querido? Se eu estou triste, irmãos, eu ponho lá um louvor e ponho um momento de adoração e entra, tem um canalzinho abençoado lá, se chama assim Pastor Paulo Farias. Entra lá, você vai ser abençoado também. Você entra lá, sabe? Tem lá os louvores, tem umas palavras, tem algo assim gostoso para a vida da gente, e para que a nossa vida venha se encher. Pastor, tristeza, crente cristão sente tristeza? Quantos aqui já sentiram tristeza nas suas vidas? Pelo menos essa semana. Quantos aqui já foram chicoteados pelo menos essa semana? Irmãos, a nossa vida, irmãos, não é porque a gente entrega a nossa vida para Jesus que a gente vai mostrar os dentes da vida inteira, irmãos, sabe? Levando chicotada, irmãos. Como é que você está? Eu estou bem, eu estou bem. Está descendo lágrimas, eu estou bem. Então, maravilha, pastor. Tá, irmãos, tem momentos que a gente está bem, tem momentos que a gente gostaria de estar bem,
né? É claro, a alegria ela está aqui no nosso coração, mas muitas coisas daquilo que acontece no nosso dia a dia, querido, acaba muitas vezes entristecendo a cada um de nós. Muitas coisas daquilo que acontece, né, no nosso dia a dia, acaba infelizmente entristecendo nós na nossa caminhada. Porém, nós não podemos deixar isso tomar conta do nosso coração. Irmãos, a tristeza não pode tomar conta do nosso coração. São coisas inevitáveis na nossa vida, mas não pode tomar conta do nosso coração. O interessante é que quando nós ouvimos notícias boas, notícias ruins, parece que as ruins prevalecem. Eu estava comentando aqui a respeito de alguma coisa essa semana, de uma palavra que a gente estava ministrando esses dias, e eu falei para minha esposa: escuta aí, presta atenção naquilo que você entendeu. Aí ela ouviu e ela falou assim: eu entendi tal coisa. Eu falei: pois é, mas não é bem assim. Ouça mais uma vez. Não, mas eu entendi tal coisa. Eu falei: sabe por que você entendeu dessa forma? Porque você está acostumado a ouvir dessa forma, ou porque você aprendeu algum dia dessa maneira, mas o que você ouviu não é bem assim. Os discípulos ouvem duas palavras, eles ficam com as pior, com aquilo que humanamente falando, aparentemente seria pior. Jesus, ele vai ser morto, vai ser entregue na cruz, os pecadores vão tirar a vida de Jesus ali na cruz do Calvário, através de tudo aquilo que vai acontecer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Sabe o que eles fizeram, querido? Eles podiam alegrar com a ressurreição, né? Porque a ressurreição mostra que Jesus venceu a morte, mas não, eles ficam com a tristeza de: Jesus vai morrer na cruz, aí agora, para onde nós vamos? Não, irmãos, existem coisas, irmãos, muito maiores que Deus tem preparado e programado para cada um de nós. Assim como o apóstolo Paulo diz, irmãos, a leve e momentânea tribulação desse mundo não é comparada à glória que o Senhor foi preparar e tem preparado para cada um de nós. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou do coração humano, aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam. Ou seja, nada de pior do que aconteça nesse mundo, irmãos, pode sufocar o nosso coração diante da grandeza de Deus e do amor de Deus e da glória futura que Ele tem preparado e programado para cada um de nós. Mas porque você não vive meus problemas? Talvez se você vivesse meia hora dos meus, talvez, bom, você estaria meio atrapalhado das ideias já, pode ser. E às vezes, irmãos, parece que a gente coloca nossos problemas acima de todas as coisas, não é? Parece que o nosso problema é maior do que tantos, do que todos. Uma vez eu fui com o pessoal, poxa, não lembro de que grupo que era, não estou lembrado, de uma igreja. Nós fomos no hospital, nem sei se existe mais, Pirapitingui, que é uma vila de leprosos que tinha ali na entrada de Itu. A gente foi lá visitar o pessoal lá, a gente foi fazer uma visita. Então naquele lugar tem áreas que são abertas, eram abertas pelo menos, a gente podia entrar e fazer visita. Alguns até mesmo a gente encontrava caminhando de um lugar para o outro, mas com algumas pessoas a gente não podia ter contato. A gente até olhava eles dentro de um ambiente ou outro, outros nem isso, porque eram doenças transmissíveis, nem isso a gente podia ter, esse contato, sabe? Então quando a gente passar e para olhar para a nossa vida, irmãos, para entender realmente se a gente está bem ou não, é legal de vez em quando, irmãos, a gente ir a alguns lugares como esses. É legal também, irmão, de vez em quando a gente passar por um pronto-socorro. Bom, eu indico o regional. Dá uma chegadinha no regional, fica lá na recepção, uma meia horinha, quem sabe. Você vai analisar se você está bem ou não. Se a gente tivesse liberdade para entrar em alguns lugares mais restritos, a gente poderia até mesmo ir na UTI. A gente poderia analisar realmente se a nossa vida estaria bem ou não. Então nós podemos entender, irmãos, que nós somos pessoas mais privilegiadas dessa terra. Fala assim comigo: eu sou abençoado. Você é abençoado de Deus. Tem pessoas que aparentemente têm muito mais daquilo que você tem, mas não é comparado ao presente que Deus te deu, que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não se compara a isso.
Não estou dizendo que a partir do momento que você sair dessas portas, irmãos, você vai sair sorrindo o tempo todo, e todas as coisas boas vão acontecer no teu dia de amanhã. Ora a Deus para que sim, para que Deus te abençoe com todas as sortes e bênçãos, sim, claro. Mas nós entendemos que enquanto nós lutamos por bem, irmãos, existem pessoas que lutam por mal, e infelizmente algumas coisas nos alcançam. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, nós temos uma esperança dentro do nosso coração. Nós temos uma esperança de que nós vamos vencer. Pastor, mas a minha vida vencer, que jeito? No final da carta de Hebreus, falei isso não sei quantas vezes, fala a respeito dos heróis da fé. E os heróis da fé não foram aqueles, irmãos, que foram bem sucedidos, que trabalharam em multinacionais, tiveram cargos e salários privilegiados. Não foram esses os heróis da fé. Foram pessoas totalmente diferentes. Eu estava lendo um livro, eu gosto muito desses livros. Eu não me lembro se é Incendiados por Cristo. Eu acho que Incendiados por Cristo. E não é incendiados de fogo mesmo, não, ser jogado na fogueira, viu? Por Cristo. E num desses livros, irmãos, eu estava vendo a história de Policarpo. Policarpo foi um cristão, desses que até mesmo teve uma raizinha lá, sabe, dos cristãos primitivos e... Enfim, Policarpo já velhinho, prisioneiro, e aquela época era interessante que o grau de importância não era simplesmente matar cristão. Isso aí simplesmente vai acelerar o processo de o cidadão se encontrar com Deus. Para Satanás isso não tem lucro nenhum. Mas o desafio dele é fazer com que um camarada negue a Jesus. É uma história conhecida ou não? Quantas vezes você foi tentado a negar Jesus ou aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Quantas vezes? Então tá. E aí Policarpo foi levado diante das autoridades e o cenário estava pronto, a arena estava lá. Então o sujeito disse assim para ele: olha, eu trouxe você aqui para te dar mais uma oportunidade de vida. E o que é? Basta você dizer não para o seu Deus e essas ruas estão abertas para você. Policarpo velhinho já, irmãos. Ele falou assim: eu acho que não me apresentaram direito para você. Eu acho que não me apresentaram direito para você. Ele disse assim: eu sou velho já, e nesse tempo todo que eu tenho de vida, o Senhor nunca me desamparou. Nunca me desamparou. Ele sempre me ajudou em todas as horas que eu precisava. Eu acho que não me apresentaram muito bem para você. E cada vez que ele dizia, querido, a conversa ia correndo e chegava nas arenas e o povo alvoroçado. E a questão, querido, é que ele foi exposto ali diante de uma multidão. E alguém poderia dizer assim: olha, mais um derrotado, porque os cristãos sendo mortos na arena era o espetáculo da época. Por isso que foi construído o Coliseu Romano, tá bom? Hoje o Coliseu Romano é visto como um ponto turístico. Ai, o Coliseu, que lindo, que maravilhoso. Lindo, maravilhoso era o que acontecia lá na época. É terrível. Foi construído justamente por isso, porque os cristãos, os romanos jogavam os cristãos na arena, e era comida de leão e alimento desses bichos aí que ficavam dias sem se alimentar, para que os alimentos dele fossem ali os cristãos. Para isso que foi construído o Coliseu Romano. Hoje você vê, existe ruínas, parte destruído, mas foi construído exatamente para isso. E alguém pode pensar assim: pastor, ainda bem que Roma não é mais assim. Não. Roma é um bicho papão, irmãos. Roma, bom, a gente tem nossos estudos bíblicos lá, teologia simples. Entra lá, você vai ver um pouquinho mais a respeito do Império Romano. A gente fala um pouquinho sobre isso lá. Mas, irmãos, os heróis da fé, se nós pudéssemos olhar, irmãos, para esse grupo de pessoas, e eu acredito, para o grupo de pessoas que ainda, o que hoje tem sentado nos bancos de igrejas e cultos que estão acontecendo agora, e de pessoas que estão nos acompanhando agora, nós poderíamos chamar, irmãos, de heróis da fé. Sabe por quê, irmãos? Porque entre tantas coisas, entre tantas adversidades,
Entre tanto vento contrário, irmãos, entre tanta incerteza nos governos e tudo mais, as indústrias e tantas coisas, irmãos, entre tanta incerteza assim, ainda continua acreditando. Não importa quantos não, irmão, nós ouvimos durante a nossa trajetória, durante a nossa vida cristã, nós continuamos acreditando. Pastor, mas já te falaram não? Nós continuamos acreditando. Pode ser que o homem fale não para nós o dia inteiro, irmãos, mas pode ser que Deus ele fale sim para nós no nosso momento de oração, na nossa busca, na nossa madrugada. E é a voz do Senhor que nós estamos dispostos a ouvir. O que o mundo fala, irmãos, o mundo é um bicho louco que a notícia corre de um lado para o outro, mas ninguém não sabe nada, irmãos. Até um filósofo muito conhecido aí diante de muitas pessoas, você sabe qual a palavra mais sábia que ele disse, irmãos, que muitas pessoas valorizam? Você sabe qual a palavra mais sábia? Se o Paulo Vitor estivesse aqui, a gente conversa muito sobre isso. Ele diz assim: ó Felipe, pensa na sabedoria que vem sei lá de onde. Eu só sei que nada sei. O cara é sábio demais, pastor Pedro. Eu só sei que nada sei. Cara, volta pro buraco de onde você veio, então. Você não sabe de nada, então fica quieto, rapaz. Que história é essa? Só sei que nada sei. Não sabe mesmo. Se soubesse alguma coisa, realmente teria se entregado para Jesus. Mas então, irmãos, quando nós olhamos a respeito da vida cristã, quando nós olhamos, irmãos, o cristão, irmãos, é aquele que nunca desiste, irmãos. O cristão é aquele que nunca desanima, irmãos. O cristão, irmãos, é aquele que está sempre insistindo, sabe? Mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à tribulação, mesmo orando, sei lá, pelo filho, sei lá, pelo pai, pela mãe, pelo ente, sabe, irmãos? E aparentemente as coisas não estão mudando. Mesmo assim, irmãos, o cristão, ele nunca desiste. Ele sempre tem um pingo de fé no coração. Você pode pensar assim: mas eu já joguei a toalha. Não, irmãos, não é assim. Quando a semente de Deus é lançada no coração, eu não acredito que seja assim. Sabe por quê? A pessoa pode não ter forças para se levantar, mas dentro dela tem um pinguinho de fé. Você pode ver quando a pessoa, ela diz que desistiu, mas quando alguém começa a reavivar a fé dela através de algumas palavras, ela é capaz de dizer: então ora por mim. Mas se desistiu, por que está pedindo oração? Se desistiu, o que tem aí no coração ainda, irmãos? Filho pródigo, se achou que a melhor vida era voltar para o mundo e viver uma vida no mundo lá fora, sair do mundo lá fora. Por que lá na frente, mesmo estando num dos piores lugares que era chamado por judeus a respeito de cuidar de porcos, por que quando estava lá na ruína, por que ele lembrou da casa do pai, irmãos? Porque existia uma sementinha no coração dele, irmãos. A semente de Deus, ela nunca morre. Ela nunca morre, irmãos. Ela pode tentar ser sufocada por uma coisa e outra, irmãos, mas sempre existe. E às vezes pessoas, elas se arriscam a dizer que vão viver sem Deus, mas lá no leito de enfermidade, sabe o que ela faz? Ela pede oração. Mas por que está pedindo oração se não crê mais em Deus? Tem uma sementinha, irmãos, que foi lançada ali, e aquela sementinha começa a surtir efeito exatamente nessas horas, sabe? E é por isso que é interessante que quando o salmista, ele fala a respeito disso, irmãos, quando o salmista fala a respeito disso, a respeito de nós termos ali a nossa esperança no Senhor, e na lei do Senhor meditar de dia e noite. Por que na lei do Senhor meditar de dia e noite, irmãos? Porque durante o dia, pode ser que a pessoa não se lembre de Deus. E eu chamo de o dia, irmãos, enquanto o tempo está bom, sabe? Enquanto eu estou trabalhando, não lembro mais de Deus. Lembrar de Deus para quê? Eu estou trabalhando. Enquanto a família está bem, está tudo com saúde. Lembrar de Deus porque a família está tudo com saúde, está correndo tudo bem, para quê? De dia e de noite. Mas quando a noite chega, sabe? Quando nós falamos de noite, nós falamos de solidão. Nós falamos, irmãos, à noite todas as pessoas, cada um vai para a sua cama, cada um vai para o seu canto descansar. Nós não encontramos praticamente ninguém que possa
trazer algo para nós de noite. Ou seja, a noite, irmãos, mostra uma solidão, porém mostra que nós não podemos contar com outras pessoas a não ser com o nosso Deus. Noite, irmãos, mostra dependência. Sabe, quando nós falamos em noite, mostra, irmãos, momentos que nós precisamos, sabe? Porque o Senhor diz assim: olha, aquele que me busca de madrugada, esse me encontrará. Por quê, irmãos? Porque o horário de peso, irmãos, que é o horário ali que eu chamo de algo desumano, porque eu acordo 4 horas da manhã. Eu chamo algo de desumano, o sujeito acordar 4 horas da manhã. O Felipe acorda mais cedo que eu ainda. Eu chamo de algo de desumano. Por quê, irmãos? A primícia, irmãos, a coisa mais maravilhosa é dormir de madrugada. Então o Senhor, é como se Ele dissesse assim: olha, me dá aquilo que você tem de melhor, e vai começar a partir do teu sono. Quando nós falamos de noite, irmãos, nós nos lembramos exatamente de Deus, porque nos momentos de noite da pessoa, momentos de dificuldade, de enfermidade, momentos até mesmo de tribulações, ela para pensar que existe um Deus no céu. Existe um livro que se chama Deus Trabalha no Turno da Noite. Deus trabalha no turno da noite. Os momentos de dificuldade, sabe, a gente passa a lembrar: Senhor, me ajuda. Senhor, olha pela minha família, olha pelos meus da minha casa, Senhor. Senhor, tem tantos lá que não se converteram ainda, Deus. Deus, eu preciso da tua ajuda, Deus. Olha, nessa área da minha vida, Deus, no trabalho, relacionamento, eu preciso da ajuda do Senhor nisso aqui, Deus. Sabe, irmãos, porque muitas pessoas, elas vêm à igreja, muitas pessoas até mesmo participam de muitos cultos, irmãos, mas a felicidade não está no coração delas. Você acredita nisso ou não? Você acredita? E a gente canta uma canção que é chave para tudo isso. Às vezes a gente não se liga nisso, porque é tudo muito gostoso, diante de instrumentos e tudo tocado, tudo afinadinho, é tudo muito gostoso, mas a gente canta que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Simples o corinho, né? Mas é chave. E às vezes a gente sente uma tristeza no coração, olha, porque Deus chama a gente para um lado e a gente vai para o outro. Deus fala: eu quero falar com você. Deus só fala: ah, Deus, eu quero dormir. Deus, me ajuda, eu quero dormir, Senhor. Mas eu quero falar com você, mas agora eu tenho que passear. Eu quero falar com você, mas agora eu tenho que trabalhar. Eu quero falar com você, mas agora eu tenho a minha família. Existem muitas pessoas que são... Teve um tempo da minha vida, irmãos, eu vou encerrar com isso. Eu sempre fui assim, muito casa mesmo, muito família. Eu acho que o vizinho nem me vê, acho. Porque... Deixa eu ver se hoje eu saí de casa, sabe para quê, irmãos? Para votar. Porque fui obrigado. Senão nem do portão ia sair para fora. Se não paga multa, é pior ainda. Você sabe que é pior, se você votar ou você paga multa. Mas não vou entrar nessa questão não. Mas, sabe, irmãos, eu tinha uma pessoa aqui que eu amo, todos que a gente tem esse relacionamento, mas existia uma pessoa aqui que eu amava muito, que a gente tinha um relacionamento assim muito bom, né, que era minha mãe. Na época eu tinha acho que de 22 para 23 anos, por aí, 24, foi que eu perdi minha mãe. Mas a minha alegria estava na minha mãe. Eu chegava no trabalho, antes de descer para minha casa, eu morava no Jardim Rodrigo, eu passava na casa da minha mãe, e tudo que eu ia fazer, eu conversava com ela. E quando o Senhor tirou, Ele permitiu que minha mãe saísse desse mundo, o Senhor disse que colocaria do meu lado alguém que estivesse comigo o tempo todo, para alegrar o meu coração. Você sabe por quê, irmãos? Porque a nossa alegria e a nossa vida não é simplesmente pelo fato de fazer a nossa família feliz, ou trazer uma palavra de esperança para a nossa família. A gente, irmãos, na qualidade que a gente está, a gente precisa trazer uma esperança, tanto para a nossa família, como também para as pessoas que estão diante de nós. Você entende, não? A gente tem que ter felicidade para nós, mas também para dar para os irmãos. E a felicidade de Deus, a alegria de Deus. A gente está aqui para mostrar, irmãos, que enquanto a gente leva um tapa de um lado, a gente oferece o outro, irmãos,
você pode ter certeza que onde a gente foi ferido, irmãos, o Senhor, Ele vem com a cura dele, Ele vem com o bálsamo dele. A cura é sempre maior do que a ferida, irmãos. A cura, ela não vai ficar, a ferida não vai ficar estampada para a vida toda. A cura vai, porque às vezes fica uma cicatriz, e a pessoa olha para aquela cicatriz e ela lembra, sim, que ela foi ferida, mas muito mais ainda que Jesus curou, que Jesus fez a obra. A ferida era a nossa vida antes de conhecer Jesus. A cura é aquilo que nós apresentamos para a pessoa. Nossa vida era assim, assim, sim. Mas um dia nós conhecemos Jesus. Assim como aquele cego, parece que é o cego que vivia mendigando lá na beira da rua. Não, mas não é ele era cego. O cego diz assim: não, sou eu mesmo. Mas como é que pode ser? Você era cego? Não, mas sou eu. Como é que foi? Eu não sei, mas eu sei que eu era cego, mas um dia eu era cego, mas agora eu vejo. Nós éramos cegos, éramos prisioneiros, exatamente como Onésimo, como eu comentei. Vivíamos por conselhos, irmãos. Não sei que tipo de conselho você levava na sua vida, mas eu, como nasci na terrinha tradicional do Paraná, eu não saía de casa, irmão Zé, antes de consultar o horóscopo. E na minha época, pastor Pedro lembra dessa daí, tinha uma mulher, tinha um pessoalzinho que fazia, sabe, era conhecido aqui na região de Sorocaba. Quando nós mudamos para cá, a gente ficou espantado com esse negócio. Tinha um tal de Gil Gomes, que era o cara da tragédia, e tinha uma mulher do horóscopo, irmãos. O nome dela é estranho mesmo, mas o nome dela é Zora Ionara. Ela era mulher do horóscopo. E eu não saía de casa sem consultar o horóscopo. Rapaz, o que está falando nesse negócio hoje? Você não vai sair? Não, deixa eu primeiro ver aqui. Eu não vou falar nem de que dia que eu sou, para você que veio do mundo. Você não falar, do signo tal, mas eu nem vou falar. Mas eu não saí de casa assim. Antes a gente assinava o Jornal Cruzeiro do Sul, ia lá, olhava o signo no Jornal Cruzeiro do Sul. O signo tá bom hoje, ó. Hoje dá pra gente sair. Hoje dá pra gente fazer algum. O signo tá bom hoje. O que falou o seu signo? Meu signo está dizendo isso aqui, então vamos. Sabe, a gente andava nesse curso, era a nossa vida. Daí o Espírito Santo de Deus pede para ser o nosso conselheiro. O nosso conselheiro. É muito mais do que Urim Tumim, como o pessoal do Antigo Testamento fazia. É muito mais do que lança-sorte, como o pessoal do Antigo Testamento fazia, e até mesmo os primitivos. Mas é consultar a vontade de Deus, porque em Romanos capítulo 8, versículo de número 14, diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e a vida deles que são abençoados. Independente se você mora no lugar principal do bairro, ou se você mora numa área nobre, ou se você mora onde você mora. A questão não é onde você mora, a questão é quem é que mora dentro de você. O personagem, a pessoa que mora dentro de cada um de nós. Se coloca de pé nessa hora, porque o cristão, ele sempre tem uma esperança renovada dentro dele. Bom, no segmento fala a respeito daqueles que não conhecem a Deus e do final de todas as coisas. Nós não estamos interessados nesse time. Nós estamos olhando para o outro lado, para a casa que foi feita sobre a rocha, para aquele que tem sua esperança renovada em Cristo Jesus. Se você tem algum pingo de esperança ainda, e você arrisca orar pela tua família, eu te convido nessa noite. Se você está intercedendo pela paz na tua casa, porque está algo assim meio que escasso, eu te convido para orar comigo nessa noite. Mas se talvez a paz ela foi embora, querido, e você procura ela, está difícil encontrar. Jesus, ele disse uma palavra poderosa para os discípulos em momentos que eles estavam preocupados. Ele disse assim: olha, em mim vocês vão ter paz. Em mim, só em mim. O único lugar de paz, ele estava dizendo, sou eu. Você pode perambular pelo mundo todo, você não vai encontrar. É só em mim que vocês vão ter paz. Ele diz: no mundo vocês vão ter as suas aflições, mas em mim vocês vão ter paz.
E se você precisa dessa paz, querido, eu te convido para você orar comigo nessa hora. Você apresentar a tua família diante de Deus. Agora, se você acredita que isso está tão escasso, amado, que talvez nem através da sua oração você consiga realmente encontrar isso, e se você quiser vir aqui à frente para orar junto comigo, eu vou apresentar a tua vida diante de Deus em nome de Jesus. De repente você pensa assim: pastor, eu estou meio perturbadão, está meio complicado as coisas, né? Nós vamos buscar essa paz juntos, porque pode ser que você esteja difícil para você encontrar, mas você sabe que a paz, ela se chama Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Quando Jesus disse está consumado, Ele derramou essa paz, querido, no coração daquele que crê. E nós somos esses que creem no nome de Jesus. Se você vai orar pela tua família, apresente tua família diante do Senhor. Deus, abençoa minha família. Abençoa. Quantos pastores estamos aqui nessa noite? Pastora Vera, Pastor Pedro, Pastor Evangelista Felipe. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Enquanto o ministério de louvor vai louvando, nem sei se tem cântico, mas enquanto o ministério de louvor vai louvando ao Senhor com a canção, Pastor Pedro vai ungindo as mãos aqui dos amados. Pastora Vera, também do Evangelista Felipe. Enquanto nós estamos louvando a Deus, eles vão transmitindo, ministrando a bênção de Deus e a paz do Senhor. De repente, querida, a pessoa pode pensar assim: mas pastor, mas eu estou bem. Teu coração, como é que está? Será que é a preocupação nossa? O que será? Será que é o coronavírus? O que será que está tirando a paz das pessoas? O que será que está tirando a paz, irmãos? Que parece que está meio que fugindo do controle. Mas que a paz do Senhor, ela possa encontrar um lugar e repousar sobre o teu coração em nome de Jesus. Enquanto nós vamos louvando a Deus, eles vão estar orando, intercalando ali entre as cadeiras, e vão estar abençoando a tua vida. Quando eles estiverem, irmãos, com a mão sobre a tua cabeça, significa autoridade. Quando alguém estiver fazendo isso sobre a tua vida, sabe o que está acontecendo? Você está dizendo assim para a pessoa: olha, eu libero para que você transmita algo para mim. Você está liberando, dando liberdade para essa pessoa. Então, quando a pessoa estiver, querido, com a mão sobre a tua cabeça, você diga: eu recebo em nome de Jesus. E aquilo que Ele vai estar transmitindo sobre a tua vida vai estar te alcançando. Amém, querido? Enquanto nós louvamos o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, nós ministramos, Deus, nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Tudo aquilo que é fadiga do teu coração, toda perturbação, tudo aquilo até mesmo que talvez tente atrapalhar você de vir à casa do Senhor. Porque Satanás sabe que quando você vem, você é abençoado aqui, você é fortalecido, você é agraciado, você sai com paz no teu coração. Então a luta para chegar até esse lugar é muito grande, eu sei disso. Eu não critico as pessoas que não vêm. Nós oramos para que eles consigam vir, consigam chegar até este lugar, tá bom? A crítica não resolve nada, mas a nossa intercessão pode fortalecer eles em nome de Jesus, tá bom? Então feche os seus olhos nessa hora, nós vamos orar em nome de Jesus. Talvez você não tenha força para orar, querido, eu vou orar por você em nome de Jesus. Mas feche os seus olhos, é muito importante que você feche os seus olhos. Com os seus olhos abertos, você não pode, querido, ver nada daquilo que é espiritual, mas o Senhor pode abrir, querido, os teus olhos nessa hora, e você pode ver com os seus olhos da fé, com os olhos do teu coração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus que é todo poderoso, Deus que tem prazer em abençoar aqueles que são teus, Deus, na mesma condição que o Senhor Jesus intercedeu pelos seus discípulos, orando, abençoando, Pai, nós fazemos, Deus, da mesma forma, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Nós apresentamos, Pai, cada vida que está, Senhor, diante do teu altar. Nós apresentamos, Pai, cada vida, Pai, que está diante do Senhor, Deus, nessa noite, Pai Santo. Esse desejo que parece comum, Deus, de sair da casa para estar na tua igreja, Deus, não é comum. Nós sabemos que a tua palavra diz que ninguém nem glorifica a Deus senão pelo Espírito Santo. Então, Deus, esse mesmo Espírito que trouxe as pessoas, a Deus, até este lugar, esse mesmo Espírito, Deus, possa abençoar, Pai. Esse mesmo Espírito, Deus, possa, Deus, trazer paz ao coração.
esse mesmo Espírito, Deus, possa continuar fazendo, Deus, com que essas pessoas, Deus, continuem mais que vencedoras, Deus, na tua presença, Deus, diante do teu altar. Pai Todo-Poderoso, Deus, sobre esses, Deus, eu te peço, cubra com o seu sangue precioso. Deus, nós mandamos embora todo mal, nós mandamos embora todo espírito maligno, toda obra contrária, todo espírito que não provém do Senhor, nós mandamos embora agora. Espírito de incredulidade, espírito que tem levado as pessoas ao desânimo, Deus, até mesmo, Deus, o desprazer de servir a Ti, nós mandamos embora em nome de Jesus. Nós não precisamos de outro espírito a não ser do Espírito do Senhor, não necessitamos disso, nós já temos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Abençoa os seus lares, Pai, abençoa as suas famílias, os teus filhos, Pai, que estão batendo, Deus, em alguma porta de emprego, Deus, eu te peço, Deus, abra, Deus, em nome de Jesus. Os teus filhos, Pai, que tem causa na justiça, Deus, eu te peço, põe a tua mão poderosa lá, Pai, e age, Pai, em nome de Jesus. Pai, os teus filhos, Pai, que lutam, Deus, contra a enfermidade, Deus, eu te peço, Pai, nessa hora, o Senhor é o Deus que cura, porque o Senhor já levou consigo na cruz do Calvário toda a enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava ali no Senhor, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós liberamos do céu para a terra, Deus, nessa noite, Deus, aquilo que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário, e os teus filhos tomam posse exatamente agora, onde eles dizem amém, Jesus. Fala assim comigo, amém, Jesus. Fala amém, Jesus. Glória a Deus, receba, querido.